Vamos à palavra, sim, trarei a palavra nesta noite. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, do verso 12 em diante. Vamos acompanhar aqui. Quem está feliz aqui, dê um glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. E é muito importante a gente não deixar a chama apagar, em nome de Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11, na realidade em diante, diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da minha herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu para que ele entrasse. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por cada vida que está aqui, Senhor, diante da tua presença, que esta palavra possa entrar em cada coração, Senhor. Usa a minha vida, que cale-se toda a carne e teu Espírito venha reinar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Creio que todos conhecem essa história, né? Um texto um pouquinho longo, mas eu li tudo só para vocês terem uma ideia de tudo o que aconteceu. É a história do filho pródigo. Um filho que ele simplesmente pediu para o pai dele a herança e foi embora. E no início ele fala, né, lá no versículo 12, pai, eu quero minha parte da herança. O filho novo pediu para o pai. Foi um pedido chocante, equivalente a dizer que desejava que o pai morresse. Meu Deus, como assim, pastor? Porque naquela época, as pessoas só recebiam a herança, né, até hoje, quando a pessoa falece. Se a pessoa morre, aí a pessoa recebe a herança. O filho estava falando: eu quero minha herança agora. Foi uma atitude chocante. E ele não era uma pessoa que ele iria receber metade da herança, né, porque ele era o filho mais novo. O filho mais velho é aquele que tinha a maior parte da herança. Então o filho iria receber mais ou menos 1/3. Ele recebeu a parte da herança dele, o pai dele foi lá, né, deu para o filho.
E o que aconteceu no versículo 13? Falou que não muito tempo depois, o filho mais novo, né, reuniu tudo que ele tinha e ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Imagina você aí pegando uma herança, hein? Vai lá, Jaque, recebe aí uns 17 milhões de dólares. Meu Deus, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Imagina, você acorda no dia seguinte, abre sua conta e tem lá 17 milhões de dólares, que equivalem a 17 vezes 4 vezes 5 aqui, que eu não vou fazer essa conta, tá? Mas vale muito dinheiro aqui, brasileiro também. E imagina, e o cara, ele pegou a herança, e ele simplesmente partiu, eu vou embora desse lugar, não quero mais ficar aqui. E quando a Bíblia fala que ele gastou, né, ele desperdiçou os bens irresponsavelmente, estava falando o seguinte, resumo da obra, ele fez tudo o que não presta. Simplesmente pegou o dinheiro, foi lá viver a vida, não, eu quero passear, foi, vamos dizer, beber, encher a cara, se deitar com pessoas, e ele fez tudo o que desagradava o pai dele, tudo que desagradava a Deus, né? E a gente pensa, né? Muitas vezes Deus nos dá condições de fazer tantas coisas, nos dá oportunidades, capacidade. E quantas vezes nós desperdiçamos isso? Quando a gente não procura a presença de Deus, quando a gente não separa um momento para falar com Deus, um momento para ler a palavra. Quantas vezes você desperdiçou o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não vai acrescentar em nada na sua vida? Todos nós já fizemos isso. E aqui fala, no versículo 14, que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por que isso? Porque todo pecado tem consequência. E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu não sei quais atitudes você tem tomado na sua vida, como tem sido o seu relacionamento com Deus, o seu caminhar na presença de Deus. Mas é muito importante a gente ter essa noção, que quando nós estamos andando no caminho errado, nós vamos colher coisas erradas. Se você está fazendo bem, está obedecendo, praticando a palavra de Deus, você vai colher frutos da obediência. Ou seja, frutos, bênçãos, sem fim, bênçãos maravilhosas. E ele passou uma grande fome. Ele foi lá, gastou tudo. Acabou o dinheiro, o que eu vou fazer agora? Não tenho trabalho, não tem ninguém da minha família aqui comigo. Ele teve que pagar o preço. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, era tipo um fazendeiro, e falou para ele cuidar de porcos. E diz a palavra que ele desejava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, porque ninguém dava nada para ele. Ele tentava mendigar, tentava pedir para alguém alguma coisa, ninguém dava nada para ele. E o apacentar porcos era o trabalho mais desprezível que um judeu podia imaginar, porque eles desprezavam, né, o porco, o animal, né, consideravam um animal imundo, e era muito mais degradante ainda dividir a comida com porcos. Imagina, você está com tanta fome que você deseja comer uma ração, uma comida, e a gente sabe que porco é um animal sujo, né? Então, você imagina essa situação. Ele chegou a tal ponto na vida dele que ele desejou rolar na lama. E quantas vezes a gente faz isso, né, nas nossas próprias vidas? Quantas vezes a gente, muitas vezes, está lá no pecado e você fica rolando na lama, às vezes você vai lá, se arrepende, pede perdão para o Senhor, e um tempo depois volta e cai nos mesmos erros que você já tinha feito antes. Então, é muito importante a gente ter essa noção que quando estamos distantes de Deus, o pecado se torna tão comum que se afundar nele parece a atitude mais lógica. Eu já estou pecando mesmo, já vou viver a consequência, vou continuar aqui mesmo, está tudo bem. Aqui todo mundo mente no meu trabalho, tem que mentir, senão eu não vou ganhar dinheiro. Porque eu tenho que fazer esse esquema, não, eu não posso tomar esse tipo de atitude. Claro, vai desagradar a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Mas vai trazer um benefício. Então sempre o diabo vai te levar para caminhos para que você tente dar um contorno, para que você, não vou fazer dessa forma. Se a gente der um jeitinho brasileiro, de repente funciona. E a gente tem que tomar extremo cuidado com isso, porque as nossas atitudes, elas fazem a diferença. E
as suas atitudes têm consequência não somente na sua vida, mas na vida da sua família. Você tem que pensar. Essa atitude não vai afetar somente você. Vai afetar seu filho, sua esposa, sua filha, namorada, amigo, amiga, todos que estão ao seu redor. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, graças a Deus, diz a palavra que ele, caindo em si, disse: ai meu Deus, tem tantos empregados lá na casa do meu pai que comem comida boa e eu aqui, passando fome. E muitas vezes, meu irmão, somente quando estamos no fundo do poço é que decidimos colocar a mão na consciência. Quando a gente está lá, a gente já não sabe o que fazer. Eu tenho tanta conta para pagar. Nossa, porque a minha mulher não está falando comigo. Porque meu filho, eu não consigo ajudar ele. Porque todo mundo está me desobedecendo no meu serviço. Porque todo mundo está enfiando uma faca nas minhas costas. E a gente fica pensando, o que eu posso fazer? E às vezes é muito importante a gente colocar essa mão na consciência, a gente começar a se analisar. Como é que está sendo o David aqui dentro? Como é que está o William, a Jennifer? Como está a Gel aqui por dentro? Porque muitas vezes, infelizmente, na sociedade que vivemos hoje em dia, muitas vezes a gente mostra para as pessoas o que a gente quer que as pessoas enxerguem em nós. São poucas as pessoas que realmente estão abertos para, não, eu sou totalmente transparente, é isso. As fragilidades humanas que a gente revela para quem é mais próximo da gente. E quem enxerga a gente, realmente, é o Espírito Santo, é Deus. Diz a palavra que ele perscruta nosso coração, ou seja, ele fica analisando o nosso coração. Só ele sabe como a gente realmente está. E muitas vezes é interessante a gente colocar essa mão na consciência e pensar, o que eu tenho feito? Será que a minha atitude tem agradado a Deus? Pensei, será? O filho pródigo pode ter pensado, acho que meu pai acredita que eu nem existo mais. Acho que ele nem liga mais para mim, eu abandonei ele. Qualquer um pensaria nisso. Imagina, você sai da sua casa, você pega uma parte do seu dinheiro e você vai embora. E fica um bom tempo fora sem dar notícias para ninguém. O que seus pais iriam pensar? Será que se eu voltar para casa ele vai me perdoar? Será que vai valer a pena mesmo tudo isso? E a gente pensa isso em relação a Deus. Deus que é tão poderoso, Deus que é tão maravilhoso, Deus que é o próprio amor. A gente pensa, será que Deus vai me aceitar de volta? Mesmo eu tendo tantas falhas, mesmo eu cometendo tantos pecados, mesmo eu falhando tanto, mesmo eu dando as costas e abandonando a presença dEle tantas vezes. Max Lucado, para quem não conhece, é um grande pastor e escritor também. Ele já fez diversos livros. Ele fez uma paráfrase bem interessante sobre o filho pródigo, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Imagina assim, o filho estava se questionando, né, se ele poderia voltar para casa ou não, se o pai dele o receberia. E mal sabe ele quantas vezes o seu pai estava lá fazendo as tarefas dele e espiando no portão para ver se de repente ele conseguia ver o filho dele. Quantas vezes o pai dele estava acordado, virando madrugadas a fio, sentando na cama dele, pensando, quando meu filho vai voltar para casa? O rapaz não tinha ideia de quantas horas o pai dele passou sentado num balanço, simplesmente olhando o horizonte, esperando enxergar o filho dele, voltando para casa. E o Max Lucado, ele continua falando que o filho foi lá, até o portão, ele começou a abrir o portão, mas ele pensou, acho que ninguém vai me aceitar, melhor eu ir embora. Ele deu as costas, começou a ouvir passos atrás dele, mas ele pensou que poderia ser algum empregado para expulsar ele de casa, ou irmão dele, que não gostava tanto assim dele, enfim. Aí ele continuou indo embora, até que ele ouviu uma voz chamando ele, filho. E o filho pródigo se virou para trás e simplesmente falou, pai. E o pai dele estava lá parado na entrada, as lágrimas brilhando em seus olhos, e simplesmente ele abriu os braços o máximo que ele conseguia para receber o filho dele. E o filho dele correu para os braços dele, e quando ele começou a falar, pai, eu pequei, ele não conseguiu falar, porque o pai dele abraçou ele tão forte que as palavras ficaram sufocadas, de tanto que ele estava com o rosto lá no ombro do pai dele, chorando e chorando, alegre,
e eles choraram por uma eternidade, ficaram juntos ao portão, entrelaçados como se fossem um. As palavras eram desnecessárias, o arrependimento havia ocorrido, o perdão havia sido concedido, o rapaz tinha voltado para casa. E é muito legal quando você para pensar que essa é a atitude que Deus tem para conosco. Quantas vezes, meu Deus, Deus é tão misericordioso, né? Que a gente cai, tropeça, e Ele vem, limpa toda a nossa sujeira, renova as nossas forças, nos abraça e nos pega de volta. E é muito importante a gente ter noção disso. Lá em Lucas 15, 20, né, ao 22, na palavra fala que o pai viu, né, o filho, correu até ele, abraçou, beijou e pediu para os empregados trazerem para ele vestes novas, um anel, sandálias. E o que significa tudo isso, pastor? Vestes é um símbolo de distinção, um símbolo de honra. Lá em Zacarias 3:4 diz: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Deus está disposto a trocar as suas vestes sujas por vestes limpas, todo pecado apagado, em nome de Jesus. E é isso que Deus está disposto a fazer a partir do momento que a gente tomar essa atitude. Poxa, eu não quero mais continuar vivendo da forma como eu estava vivendo, uma forma que desagrada a minha família, uma forma que desagrada a mim mesmo, uma forma que desagrada ao próprio Deus. Mas Deus está disposto a nos dar vestes novas, vestes limpas, para que todo pecado, né, seja apagado das nossas vidas. E o pastor Fabrício, ele tinha me mandado um dia um reels no Instagram, do Tiago Gomes, da página Dan Missionário, que tinha uma situação engraçada. Ele estava dando uma entrevista, e um menino simplesmente perguntou para ele: bom, Jesus já pagou pelos nossos pecados, né? Então, todos os nossos pecados estão pagos. Assim, eu posso então pecar à vontade, correto? Já que todos os meus pecados já foram pagos, não tem problema eu continuar pecando. Se a gente parar para pensar, poxa, né? Tem sentido. Como assim? Deus já pagou, Jesus já pagou os pecados, já morreu aqui por mim. Então, beleza, vou continuar pecando. E a resposta do Tiago Gomes foi bem interessante. Ele falou para ele: olha, vou te contar uma história. Havia um filho que ele tinha fumado muito durante muitos anos, ele pegou câncer. E ele foi parar no hospital. O pai dele gastou tudo que ele tinha, investiu em muitos medicamentos, foram nos melhores hospitais da cidade para tentar tratar o filho dele. Depois de muitos anos, investindo muito, gastando muito, o filho dele foi curado. E ele saiu do hospital. Imagina esse filho virando para o pai falando: obrigado, pai, por me salvar. Agora eu posso voltar a fumar à vontade. Tipo, ele passou a vida inteira fumando, pegou câncer, e ele vai voltar a fazer a mesma coisa? Ele concluiu falando o seguinte: Deus não nos salva para sermos livres para pecar. Ele nos salva para que tenhamos uma nova vida. E é muito importante que a gente tenha essa noção. Essa nova vida a gente só encontra em Cristo. Quando Ele limpa as nossas vestes, quando Ele nos restaura, nos renova. Meu irmão, não importa a adversidade, o problema que você possa encarar na sua frente, Deus está contigo. E a gente precisa começar a voltar às velhas práticas do primeiro amor. As práticas do primeiro amor, que é aquilo, como que você era no início, na presença de Deus, tipo, você chegava na igreja e já fazia tudo, via tudo que estava errado, já consertava, você tinha o costume de acordar cedo para orar, para ler a Bíblia, você sempre tinha um grupo, de repente, de estudos com seu amigo, que você ia lá, conversava com ele sobre a Bíblia, tinha um clube do livro para você ir lá conversar sobre a palavra de Deus. Eu não sei quais atitudes você tinha antes, que simplesmente hoje a gente parou. Mas é muito importante a gente voltar para isso e lembrar que o preço que Jesus pagou lá na cruz vale até hoje. Cada gota do sangue foi por nossa vida, foi por cada um que está aqui. E outra coisa, anel. O anel era um símbolo de autoridade. Quando o pai dele falou para os empregados: traga um anel para o meu filho.
Lá em Lucas 10:19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Meu irmão, através do seu arrependimento, Deus te dará honra e autoridade. Acho que você não entendeu. Através do seu arrependimento, Deus te dará honra e autoridade. Através disso, quando a gente pensa, poxa, o que eu tenho feito na minha vida, vou me arrepender, ou seja, né, só para quem não sabe, a diferença entre arrependimento e remorso. Você peca, vai lá, faz uma coisa errada, aí você sente aquela dor no coração, aquele peso na consciência. Ai, meu Deus, me perdoe, me arrependo, ai, eu não quero mais cometer esse pecado. Beleza, passou uma semana, você volta e comete o mesmo pecado. O que aconteceu? Remorso. Você simplesmente ficou ruminando aquilo na sua mente, ficou com aquele peso, ficou pensando, ai meu Deus, não quero mais, mas você voltou a cometer o erro. Arrependimento é quando você tem a oportunidade de pecar e você não cai no mesmo erro. Isso é você realmente se arrepender. Não, eu não quero mais fazer isso, eu não vou fazer isso. Não é tipo, eu não posso cometer esse pecado, eu não posso cair de novo. Não, eu não quero. Porque a atitude tem que vir de você. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão. Mais forte, meu irmão. A atitude é sua. O arrependimento é seu. É muito importante a gente ter noção disso. Que é através da nossa atitude que a mudança de fato acontece. Ele falou também sobre sandálias. Sandálias é o símbolo de liberdade. Naquela época, os empregados, eles eram escravos, e os escravos, eles não tinham o costume de usar nada nos pés, não tinha sandália, não tinha calçado nenhum. Então, quem tinha sandália era uma pessoa livre. Então, quando fala de sandália, o símbolo de liberdade, tem um trecho na palavra de Deus espetacular, que está lá em Gálatas 5:1, que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, presta atenção, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que aqui está falando? A atitude é sua, a atitude é nossa. Permaneça firme, ou seja, nós precisamos ter a atitude de ficar, não, eu não vou voltar ao mesmo erro, eu não vou pedir de novo a minha herança para ficar gastando o mundo afora, eu não vou de novo abandonar a presença de Deus por coisas que simplesmente não vão acrescentar em nada na minha vida. E aqui fala, permaneçam firmes, para que você não venha se submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, nós já estávamos escravizados. Ou seja, nós precisamos permanecer firmes para que nós não venhamos cair de novo no mesmo erro. Dê as costas ao pecado e desfrute da presença libertadora do Espírito Santo. É simplesmente maravilhoso. Quando você fala, não, vou deixar aqui para trás as coisas que me prendiam lá no passado e vou agora rumo à presença de Deus, que ela é plena, que ela é maravilhosa, que ela é aquela que nos restaura, a presença libertadora do Espírito Santo. E lá no versículo 15, do 23 ao 24, ele falou, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e eles começaram a festejar. Então, meu irmão, quem é que gosta de uma festa? Oh, glória, quem é que gosta de comer de graça? Deus, Jeová, é maravilhoso, né? Pô, me convida para uma festinha, que bênção, né? Uma criança está fazendo aniversário, estou pensando na comida, estou pensando só na comida, vou lá, dou um presentinho, mas eu estou pensando na comida, porque, né, enfim, gosto de comer, vocês já perceberam, né? Mas estou fazendo academia, então faço também, cuida da saúde, né? A gente come igual louco no fim de ano, né? Para depois a gente perder tudo de novo. Hoje estamos lá. O Senhor dá aos seus amados quanto comem, né, presbítero? Meu Deus. E Deus adora uma festa também. Então aproveite muito essa nova oportunidade que Deus está te dando. Uma oportunidade de uma nova vida. Uma oportunidade de você respirar novamente. Aplauda o Senhor. Aleluia. É maravilhoso. Lá em Lucas, né, de 28 a 32, fala do irmão, que o irmão, ele
tinha voltado para casa, ele estava fazendo as tarefas, e ele ouviu o barulho, né, de festa, de danças, e perguntou para o empregado: o que está acontecendo? Aí que seu irmão voltou, né? Seu pai está dando uma festança, ele matou um novilho gordo para festejar, e o filho ficou revoltado. Como assim? Tipo, eu tô aqui todos esses anos, o tempo todo, ninguém dá nada por mim, faz nada por mim, só dá para esse menino mimado, só porque ele é o caçula, porque ele voltou. Quem é caçula? Ai, nós, né? Caçulinhas. Eu também sou. Sou mimado, sou. Até hoje. Nossa, Deus é tão bom. Mas eu entendo os irmãos mais velhos, os irmãos do meio, tá? A revolta de vocês. Eu entendo, tá? Tá tudo bem. Mas, né? Fazer o quê, né? Acontece, a vida. Mas é engraçado que o irmão dele, ele ficou bem bravo, mas o pai dele falou: tudo que eu tenho é seu. Você está aqui o tempo todo. E a mesma coisa. Muitas vezes a gente fica triste ou chateado porque um irmão estava desviado e ele voltou para a igreja e já começou a cantar no louvor, já começou a se envolver nas coisas. A gente pensa: mas eu estou aqui faz tempo, por que eu não tenho essa oportunidade? Sendo que é a mesma coisa, Deus já te deu tudo. Nós somos filhos do ouro, do Deus do ouro e da prata. Somos filhos daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. E a gente já tem tudo a nosso dispor. É só pedir, é só ir lá. Se você pedir, Deus vai dar. E aqui o pai dele tinha falado a mesma coisa. Era só você falar: filho, tudo que é meu, é teu. Então não deixe que o diabo encha seu coração. Celebre a vitória do seu irmão. Você vê o irmão que veio contar o testemunho aqui, celebra, glorifica pela vida dele, porque Deus vai abençoar a sua vida em dobro. De acordo com os comentários da Bíblia King James, morto ou perdido é o estado de uma pessoa que perdeu o contato com Deus. E o pai tinha falado, né? Meu filho estava morto e reviveu. Foi perdido e foi achado. E o filho reviveu e foi achado e teve seu relacionamento com seu pai renovado. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Renovação total. Deus já está começando aqui a falar coisas que vai ser marcada na vida de muitas pessoas neste acampamento também. E é muito importante a gente saber que o nosso relacionamento com Deus precisa ser a parte mais importante da sua vida. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Você precisa ter ciência disso. Mais importante que meu filho? Sim. Mais importante que minha mulher, que meu emprego? Sim. Deus é aquilo. Deus em primeiro lugar. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. O próximo, como a ti mesmo, é o mandamento que Deus nos deixou. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas elas são acrescentadas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você busca a presença dEle, tudo vai dar certo. Eu estava falando com um amigo meu que, quando eu tinha perdido meu emprego, eu, na realidade, tinha pedido demissão, né? Eu estava esperando uma resposta da outra empresa. Eu estava em paz, eu estava confiando em Deus, falando: vai dar certo. Se não der também, amém, mas eu estou confiando que vai dar certo. E eu cheguei na empresa e eu fiquei pensando, como que eu vou ser alguém aqui? Para vocês terem noção, na outra empresa, éramos acho que 30 analistas de qualidade, e eu era apenas um deles. Depois de um tempo, eu fui crescendo, me tornei vamos dizer, um especialista a mais. Depois me tornei um coordenador lá, fiquei na frente de várias pessoas. Aí quando eu vim para essa nova empresa, eu pensei: nossa, ninguém me conhece aqui, vou ter que batalhar tudo de novo. Mas eu pensei: vou confiar em Deus, que Deus está fazendo as coisas. E eu estou com 3 meses e já tive a oportunidade de cobrir as férias de uma pessoa que ganha mais do que eu também, que tem umas outras funções. E, enfim, porque Deus te enxerga. Porque quando você confia em Deus, quando você deposita a sua necessidade, lança a sua ansiedade a Deus, Ele cuida de você. Fala assim comigo: eu preciso lançar com mais frequência a minha ansiedade a Deus e confiar. Posso ouvir um amém? Porque hoje em dia estamos vivendo, né, no meio de muitas pessoas ansiosas, né, e é um mal, né, da sociedade atual, porque a gente sofre, né,
exigências de todos os lados, cobranças de todos os lados, seja na escola, no trabalho, em casa, em todo lugar. Estão esperando o melhor de você, porque você precisa ser um destaque, porque você precisa ser o melhor em tudo. E às vezes essa pressão, né, mexe com a gente. Mas quando a gente fica em paz em Deus e lança diante dele, meu irmão, é a melhor coisa da vida. Às vezes a pastora Sara fala que eu sou tranquilo até demais. Porque, amém, está caindo o mundo. Ah, não, porque isso aconteceu, não acredito. Amém, glória a Deus. A gente vê isso depois. Vai dar tudo certo. Eu sou nessa vibe, porque dá tudo certo. Eu só confio. Para algumas pessoas tem essa dificuldade, né? Chegaram até a falar para mim, quando eu tinha pedido minhas contas, né? Falaram, nossa, pastor, você é doido, como assim? Falaram, não, eu confio em Deus. Vai dar certo. Deus tem cuidado de mim, Deus nunca me deixou faltar nada, e Deus nunca vai deixar faltar nada para você. Basta você confiar, o ano que vem, é tudo sobre isso, né? Sobre os passos. Meu Deus, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. E é difícil confiar, mas vai dar certo. Amém? E Max Lucado, ele destacou uma parte linda dessa história. Linda, linda, linda. Se existe uma cena nessa história que merece ser emoldurada, é a do pai, com as mãos estendidas. Suas lágrimas comovem, seu sorriso emociona, mas as suas mãos nos chamam ao lar. Imagine essas mãos, os dedos fortes, as palmas enrugadas com as marcas da vida, abertas, estendidas como um largo portão, deixando a entrada como única opção. Imagina Jesus contando essa parábola para os seus discípulos, que era sobre isso, era sobre o filho pródigo. E será que ele utilizou as mãos quando ele estava contando que o pai dele chegou de braços abertos, correu de braços abertos para o seu filho? Quando chegou a esse ponto na história, será que ele abriu os braços para ilustrar o que ele estava dizendo? Se ele fez ou deixou de fazer isso aquele dia, eu não sei. Mas eu sei que ele fez isso mais tarde. Ele esticou as mãos tanto quanto pôde, forçou os braços de se abrirem até doer. E para provar que esses braços jamais se cruzariam novamente, e que essas mãos jamais se fechariam, ele fez com que fossem pregados abertos. E ainda estão assim. Então, a cruz, o que Deus fez, esse sacrifício, quando o pai abriu os braços para receber o filho, Jesus fez com que, através da morte dele, nós soubéssemos que ele está sempre de braços abertos para te receber de volta. Ele está sempre de braços abertos para que você possa voltar para o lar, para que você possa voltar para casa. E os braços ainda estão abertos. Hashtag volte para casa. Eu gostaria de cantar uma música aqui para vocês. Se vocês souberem, cantem comigo, ou simplesmente feche seus olhos. Diz assim, ó. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai.
nos braços do meu Pai. Você pode colocar de pé? Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Você pode cantar comigo? Eu vou voltar pra casa do meu Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai.